o impacto que isso pode fazer na vida dos seus filhos, seja ele positivo ou negativo? Querendo você ou não, a história que você constrói, ela pode ter um impacto na vida dos seus familiares ou da sua posteridade, positiva ou negativa. Essa história que nós lemos aqui, que todos nós aqui conhecemos muito bem, ou pelo menos a maioria aqui, fala sobre o relacionamento que Jonatas, filho do rei Saul, tinha com Davi. Uma amizade diferenciada, um amor que era diferente dos outros naquela época. Um carinho que Jonatas, ele demonstrou ter por Davi, e Davi demonstrou ter por Jonatas. E quero deixar isso aqui bem claro, que esse amor aqui não é um amor como dizem alguns aí fora, né? O amor eros, o amor de uma atração homem com homem, não é esse tipo de amor não. É um amor, talvez philos, o amor ágape, o amor de Deus, um amor diferenciado nessa época. Jonatas, ele se apega a Davi, a alma de Jonatas, diz a Bíblia, se apega à alma de Davi, por todos os feitos que Davi tem feito e pelo posicionamento de Davi, pela conduta de Davi para com seu pai, e muitas vezes tendo até a oportunidade de matá-lo, quando Saul perseguia o seu pai, o pai de Jonatas, perseguia Davi, e Davi assim não fez. Jonatas chegou ao ponto, irmãos, isso está lá em 1 Samuel capítulo de número 23, de entender que Deus havia chamado Davi para a posição do seu pai. Ele entendeu isso, ele não teve um ciúme em relação a isso, embora isso ainda ficava talvez em segredo na família de Jessé. Jonatas, ele já conseguia ver na vida de Davi, que não seria ele que teria o direito de substituir o seu pai em caso de alguma morte do rei Saul. Jonatas seria o herdeiro, de Saul, mas Jonatas, ele vai dizer para Davi assim, lá em 1 Samuel, capítulo 23, 17, olha, eu sei que Deus escolheu você para essa posição, para ser rei sobre Israel, e eu vou ser o segundo. Oh, aleluia. Eu me contento em ser o seu vice. Eu me contento em ser o segundo no seu reinado. Para mim já está de bom tamanho. Irmãos, que coisa linda é quando você reconhece a sua posição e a posição do outro. E isso não gera ciúme. Ali era para ser o meu lugar. Aquela posição ali é minha. E as posições, às vezes, irmãos, as lutas por posições, por títulos, às vezes faz a gente perder a visão de reino. A visão do reino de Deus, de trabalhar apenas pelo reino e não por posição. Eu ouvi um pastor uma vez dizendo, acho que foi o pastor brasileiro René, ele dizia que existem pessoas que almejam mais o púlpito do que o céu. É uma visão de título, uma visão de cargo, uma visão de posição. Jonatas tinha todo o direito, falando, Saul morrendo, numa luta dessa com o filisteu, era fácil o rei morrer. Ele está dizendo ali, eu vou assumir essa posição. Mas antes que isso acontecesse, diz a Bíblia que Jonatas vai até Davi e fala, Davi, olha, em caso do meu pai falecer, morrer, eu entendo que você que foi chamado para essa posição. Oh, glória a Deus. Isso é muito lindo, irmãos, quando a gente reconhece na vida do outro, na vida da irmã, na vida do irmão, um chamado diferenciado. E a gente não quer impedir, atrapalhar, colocar barreira, que nada, nós somos pontes para a vida das pessoas, é assim que Deus nos quer. Ser acesso, a facilitar essas pessoas e a chegar aonde Deus quer. E quem sabe Deus te colocou para ser acesso de pessoas. Quem sabe Deus te colocou para você ser ponte para a vida dessas pessoas. Não chegou a título nenhum, mas já levou muitos lá para alta posição. Jonas é um exemplo para nós, irmãos, porque ele não está com visão aqui de título. Ele não está com visão de posição, ele está pensando na vontade de Deus. Foi Deus que te escolheu e acabou.
Poderia ser mais favorável para mim, eu ia ganhar muito com isso, ia ganhar fama com isso, mas eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para o que Deus quer. E a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Oh, glória a Deus. Jonatas, ele não teve a oportunidade de ver Davi reinar. Diz a Bíblia que ele morre também na peleja. Morre Saul, morre Jonatas. E vai se cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre cumpre. Não é verdade? Ele não tem a oportunidade de ver Davi reinando. Mas as ações de Jonatas, as atitudes de Jonatas, o legado que Jonatas construiu, juntamente com Davi, a humildade dele, o posicionamento dele, ele morreu, mas o legado que ele deixou, a história que ele construiu, o impacto que ele causou na vida de Davi, vai fazer com que toda a sua família fosse abençoada. Toda a sua família fosse abençoada. Existem pessoas, e nós lemos isso no texto, irmãos. Há alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de beneficência, por amor a Jonatas. Eu vou abençoar alguém, não é por causa desse alguém, eu vou abençoar esse alguém por causa de Jonatas que morreu. Porque Jonatas, eu tinha uma relação com ele, era uma pessoa boa, eu quero abençoar. Existia um pacto de Davi com Jonatas. O que você faz aqui, irmãos, não somente abençoa a sua vida, mas vai abençoar seus filhos, vai abençoar os seus netos, vai abençoar a sua geração. Você é quem? Você é filho daquela família muito me ajudou, pode contar comigo. Oh, glória a Deus. As suas ações, ela causam um impacto muito grande. Há quem ficasse na casa de Davi. Irmãos, nós temos aprendido isso e ouvido muito sobre isso. Gratidão é memória do coração. É a memória do coração. Você não passa os anos, mas você não esquece. A Bíblia fala um pouquinho sobre isso aqui, em Mateus capítulo de número 25, 34. Veja o que diz: então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos, meu Pai. Isso é Deus fazendo agora. Agora é Deus agindo aqui. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que para vós está preparado desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava nu e tu me vestiu, eu era estrangeiro e tu me acolheu. Então, aí eles dirão, versículo 37, estava preso e foi me visitar. Aí, versículo 37, então os justos lhes perguntarão: quando fizemos isso, meu Senhor? Quando nós fizemos isso pelo Senhor? Aí o Senhor vai dizer: quando fizeste a um dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo por mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nada passa em branco aos olhos do Senhor. O rei não esqueceu de você, meu irmão. O rei não esqueceu de você, minha irmã. Os seus feitos, as suas atitudes, as suas obras estão no memorial diante do Senhor. Ele não esqueceu. Vai chegar um momento que a bênção vai chegar na sua vida. Oh, aleluia. Passou-se os anos. Anos se passaram. Mefibosete já é crescido. Já tem filho. Ele fica aleijado por conta da babá. Quando Saul e Jonatas morrem, ele entende que toda a família vai ser morta, né? Por conta disso, então a babá, querendo ajudar, sai correndo com ela, ela tropeça, o menino cai e ele tem as duas pernas atrofiadas, quebradas, ele fica aleijado de ambos os pés. Mas, né, nessa tentativa de ajuda, os anos vão se passando, mas Deus não esqueceu. Quem sabe você aqui tem anos que você está aguardando algo, pedindo: Deus, entre com providência. Irmãos, diz o texto aqui que Mefibosete, nós vamos falar sobre isso lá, ele está em Lodebar. Ele está num lugar longe, um lugar que, segundo a tradução, pode ser traduzida por lugar sem pasto,
lugar sem palavras, lugar que não, de silêncio. Era onde ele estava, isolado, no seu cantinho. Quem sabe achando ele que estava esquecido, até por conta de não ter tido a oportunidade de fazer nada, né? Mas Deus está olhando para Mefibosete, aleluia, e vai alcançar o coração de Davi para lembrar de abençoar alguém da casa de Jonatas. Oh, aleluia. Irmãos, Paulo também ele tem essa memória no seu coração. 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 16, diz que Paulo ele vai fazer essa citação a Onesíforo. Saudai a casa de Onesíforo. Você vai lendo o texto, você lê o texto de 2 Timóteo, Paulo falando, Onesíforo, muitas vezes, ele me procurou com diligência, ele me achou, ele me trouxe novo ânimo, diz, em outras traduções, ele me deu uma nova vida, ele me reviveu. É como se Paulo estivesse morrendo já. Onesíforo chega no meio das masmorras, onde ele acha Paulo preso, né, abatido, sofrendo, praticamente morto. Aí Onesíforo chega, Paulo, sou eu, Onesíforo, estou aqui. Paulo, quando está fazendo essa citação, está lembrando desse momento. Onesíforo me deu novo ânimo, Onesíforo ele me reviveu. Mas quando você olha o texto, parece até que Onesíforo está vivo, mas ele já tinha morrido há muito tempo. Há muito tempo Onesíforo já tinha morrido. Paulo está fazendo citação para que Timóteo lembre, cuide da casa de Onesíforo. Não esqueçam da casa de Onesíforo. Você vai no capítulo 4 de 2 Timóteo, você vai ver mais uma vez Paulo fazendo citação a Onesíforo e a casa dele. Vocês sabem que 2 Timóteo, capítulo de número 4, é as últimas escritas de Paulo. Paulo já estava morrendo já. Ele já está pronto, né, para ir para a morte. Ser tirado da masmorra e ser, né, sacrificado. Mas, e as últimas palavras geralmente vêm na nossa mente pessoas que marcaram a nossa vida. E ele mais uma vez vai citar Onesíforo. Porque o que você faz aqui, e que impacta o coração das pessoas, isso fica para a eternidade, irmãos. Isso fica para a eternidade. Então, semeemos o bem. Vamos semear coisas boas. Ainda que façam mal com a gente, a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Crente cristão não paga mal com mal. Cristão paga mal com o bem, faça o bem. Principalmente aquele que te faz mal, porque fazer bem com quem te faz bem, isso todo mundo faz. Pastor, mas isso é desafiador. Jesus nos chamou para isso, para praticar essas boas obras. Com certeza isso vai gerar um impacto na vida daquelas pessoas. Paulo não esqueceu de Onesíforo. Já tinha morrido, poderia deixar no canto quieto. Poderia deixar, já passou. Escreve nas cartas para ficar registrado para a história. Está aqui, estamos falando dele hoje aqui. Né? Onesíforo jamais imaginaria que hoje estaríamos, depois de 2000 anos, passados lembrando dele aqui, no ano 2022. Lembremos, cuidem da casa de Onesíforo, saudai os irmãos da casa. Esse homem foi diferencial na minha vida. Ele me trouxe um ânimo, ele me reviveu. Oh, glória a Deus. Alguém da casa de Saul. Aí, tem um servo de Saul. O nome dele é Ziba. Chama ele, porque ele deve saber se tem alguém para que o senhor possa fazer isso. Aí chama Ziba. Quem é Ziba? Ziba, escute. Ziba é o administrador de todos os bens da família de Saul que tinha deixado. Morreu todo mundo. Só sobrou Ziba. Ele está administrando ali a casa, né, de Saul, os bens de Saul, os terrenos de Saul, e não tem um herdeiro. Imagina os Ziba falando assim, me dei bem, fiquei com tudo, vou me dar bem. Imagina, rei, não é não? O que um rei deve ter? As terras que o rei tem. Eu me dei bem, vou ficar quietinho na minha aqui,
E o cara está ali de filho, ó. Tanto que ele teve um monte de filho, um monte de servo. E vou aproveitar essas terras, essas fazendas, isso, aquilo, toda herança. Aí, mas ele no coração, escute isso, irmãos. Ele no coração sabia que tinha alguém que era dono daquilo ali, mas ele guardava aquilo em segredo. Ele guardava aquilo em segredo, porque ele estava falando assim, vou esperar esse sujeito morrer. Quando ele morrer, aí pronto, acabou. Porque até então, ele não podia tomar posse, ele não podia nem chegar a Davi e falar isso. Porque isso poderia despertar em Davi uma curiosidade de saber, não tem mais ninguém não? É verdade? E existe gente assim, irmãos, né? Que gosta de se dar bem em cima de outros. Que gosta de crescer pisando em alguém. Esse tipo de crescimento não é de Deus. Espera o teu tempo, espera o seu momento, espera a sua hora, que Deus vai te colocar na posição que Ele te chamou. Não queira fazer nada que não seja dentro da vontade do Senhor. Ele era administrador de tudo. Tem o Ziba, chama lá. Sabe o que quer dizer a palavra Ziba? Oportunista. Não é um nome que caiu tão bem com uma pessoa, né? Oportunista. É aquela pessoa que aproveita as oportunidades para passar o pé, né? Para fazer alguma coisa no outro. Isso é triste, irmão. Acha que ninguém está vendo, mas existe um que tem os olhos como chama de fogo que está vendo. Esse é o nosso Deus. Ele está vendo tudo, né? Por isso que nas Provérbios, Agur, ele vai fazer uma oração e ele vai dizer assim: não me deixe nem a pobreza nem a riqueza, me mantém com o pão de cada dia. Porque sendo rico, eu venho a dizer quem é Deus. E sendo pobre, eu venho a querer colocar a mão naquilo que não é meu, Senhor. Então me mantém com um pãozinho lá de cada dia, eu já estou feliz da vida. Quando você quer muito mais daquilo que você merece, irmão, você acaba se perdendo no caminho. Então, tudo é importante, está dentro do merecimento, da misericórdia de Deus, daquilo que Deus destinou para as nossas vidas. E aí, Ziba está lá, né, tomando conta dos bens. Aí chega alguém: Ziba, o rei quer saber se você conhece alguém da casa de Davi, da casa de Saul, da casa de Jonatas, porque ele quer falar com ele. Tem sim, tem sim. Eu imagino que Ziba está assim: é agora que Davi vai acabar com essa geração de Saul. Saul perseguia Davi, né? Só queria matar Davi, mas Ziba não sabia do pacto que Davi tinha com Jonatas. Ele não sabia disso. Então ele falou: é agora, ele mata, vou denunciar logo a Mefibosete, vou falar. E ele acaba com ele, pronto, a terra agora é toda minha. Aí foi Ziba lá: é você, Ziba, servo de Saul? Teu servo. Essas pessoas são assim, né? Chega tão humilde. Teu servo, eis-me aqui. Né? Depois ele vai se revelar lá na frente, porque não dá para falar o texto todo. Depois ele vai se revelar lá na frente. Teu servo. Tem alguém tem sim, tem Mefibosete, poderia parar por aí. Poderia falar assim: tem meu rei, tem Mefibosete. Ele está lá em Lodebar, mas olha o que ele diz: tem sim, tem um homem chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Olha só, querendo denigrir, incapacitá-lo, né? Mostrar as suas debilidades, porque tem gente assim, irmãos, quer revelar as nossas debilidades, mas Deus nos conhece quem nós somos por dentro. Não adianta você falar quem nós somos por fora, porque Deus, Ele nos conhece por dentro. Tem gente muito bonitão por fora, mas por dentro está aleijado. Mas tem gente que tem algumas deficiências por fora, mas por dentro está puro diante de Deus. Oh, aleluia. Está puro diante de Deus por dentro. Está malhadão por fora. Tá, né? Não tem tanquinho, né? É tanquinho, mas Deus sabe quem você é por dentro. É melhor ser uma máquina de lavar 5 quilos, né? Talvez como a minha aqui, mas ser bonito por dentro, né, minha esposa? Aproveitador.
era aproveitador. Ele queria se dar bem em cima disso. E aí, Davi fala assim, manda chamar Mefibosete. E foram lá, até Lodebar, o lugar do anonimato. Podemos dizer que Lodebar é um lugar de tristeza. Imagine Mefibosete, herdeiro do trono, num lugar esquecido, num lugar de silêncio, num lugar sem pasto. Isso dá outras mensagens aqui, né? Está lá, provavelmente ele está triste, porque ele tinha um sonho e aquilo desmoronou de uma vez só. E além disso, ele ainda ficou deficiente, teve deficiências na perna, impossibilitando ele de fazer alguma coisa, embora vivendo de ajuda de outras pessoas. Mas ele está lá, no cantinho dele, Deus está vendo isso. Aqui não fala que Mefibosete murmurando, aqui não fala de Mefibosete reclamando, questionando a Deus, não fala nada, só fala que Mefibosete está lá, no lugar de anonimato, no lugar de tristeza, no lugar de pobreza. Mas era um lugar, isso aqui é importante, de passagem. Você pode dizer isso, teu irmão, era um lugar de passagem, não era um lugar para ele ficar, era um lugar de passagem. Quem sabe você entrou aqui, você está vivendo a sua Lodebar. A sua Lodebar não é o seu ponto final, a sua Lodebar é a sua passagem, é o seu lugar de passagem. Você está ali por um tempo. Se você for aprovado ali, o rei vai citar o seu nome. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem sabe é uma herança que não está para chegar aí. Quem sabe se tem algo, é alguém, é um parente que lembrou da sua mãe, da sua vida, que você nem conhece. Tem uma herança para você. Eita, Jesus. Que chegue nesses dias para a sua vida. Em nome de Jesus, para você dar uma oferta poderosa aqui. Aleluia, oh glória. Mefibosete significa vergonha. A palavra Mefibosete. Mas Deus tinha dupla honra para Mefibosete. Quem sabe às vezes você passa por momentos assim de vergonha, passando por situações de vergonha, está tendo que às vezes pedir, né, ser ajudado. Isso acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas, né? Receber ajuda e passar por situações adversas. Mas é um lugar de passagem. Vai chegar o tempo da honra de Deus para a sua vida. Se você permanecer na posição. A Bíblia diz, irmãos, que os que se humilham, esses serão exaltados. Eu já ouvi alguns irmãos falarem, né? Até o irmão de fora que falou isso, que os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Porque tem gente que é humilhado, irmãos, merecendo, né? Foi humilhado porque entrou numa briga que não era sua, não deveria fazer o que fez, aí acaba sofrendo uma humilhação, né? E tem que às vezes ficar quietinho e dar glória a Deus, porque fez errado. A Bíblia está falando, aquele que a si mesmo, né? Lucas 14:11 vai falar sobre isso. Aqui si mesmo, se humilhar, será exaltado. Às vezes você está com a razão, mas você se humilha. Não, tá bom, a vez é sua, né? Aí Deus, ele te honra. Deus, ele te abençoa, porque você está se humilhando. Você não foi apenas humilhado. Porque a pessoa humilde, a pessoa que se humilha, ela não precisa das outras humilharem ela, porque ela já se humilha. Então, quando a pessoa pensar em te humilhar, você já pede perdão já. Você já está assim. Você me desculpa, eu errei e tal. Se você entendeu dessa forma, então realmente eu errei. Eu tenho um cunhado que se você pisa no pé dele, ele já te pede perdão. Eu falei, rapaz, foi eu que pisei. Eu piso no pé dele, ele me perdoe porque eu botei meu pé debaixo do seu. Eu falei, aquele ali é anjo já aqui nessa terra. Pensa, camarada, tranquilo e calmo, né? É assim, as pessoas precisam, nós precisamos, né, viver uma vida de humilhação. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer o nosso irmão superior a nós mesmos. Meu Deus, preciso terminar. Mateus vai dizer
também isso. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mefibosete chega. Mefibosete, sim, Senhor. Sou eu, teu servo. Aí, olha, toda a herança, todas as herdades, eu estou vendo já Ziba assim, ó. Imagina a Ziba tremendo. Falei, perdi. Aleluia. Perdi. Toda a herdade de Saul agora é sua. Ziba vai te servir. Todos os seus filhos e os seus servos vão te servir. Você vai ter todas as herdades, tudo que produz lá, tudo agora é seu. Mas tem outro detalhe, eu falei que é dupla honra. No lugar de vergonha, dupla honra. Tem um detalhe, você não vai comer mais lá, não. Agora você vai comer na minha mesa. Vai ser na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Na mesa do rei, irmão, você pode até ter uma deficiência, mas sentado na mesa você igual a todo mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ficar na mesa, eles vão trabalhar para você, e você agora vai viver por amor que eu tenho ao teu pai, Jonas. Tudo agora é seu. No lugar de vergonha dupla honra. Há um lugar de honra preparado do rei para você. Agora você vai comer na minha mesa. Toma posse isso nesta manhã. Vai ser na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Hoje aqui para te lembrar isso. Ele não é um Deus que esquece, há uma memorial diante dele. Continue servindo, continue trabalhando. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ficar na mesa. Eles vão trabalhar para você. E você agora vai viver por amor da sua ação, através da sua conduta, através do seu comportamento. Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Há um lugar de honra preparado do rei para você. Glória a Deus, aleluia. Toma posse isso nesta manhã. Vai ser na mesa do rei, aleluia. Você vai comer na mesa do rei. Hoje aqui para te lembrar isso. Ele não é um Deus que esquece, há uma memorial diante dele. Continue servindo, continue trabalhando. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ficar na mesa, eles vão trabalhar para você, e você agora vai viver por amor da sua ação, através da sua conduta, através do seu comportamento. Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Há um lugar de honra preparado do rei para você. Glória a Deus, aleluia. Toma posse isso nesta manhã. Vai ser na mesa do rei, aleluia. Você vai comer na mesa do rei. Hoje aqui para te lembrar isso. Ele não